Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar trabalhando dando continuidade com o assunto, né? Na última aula que a gente teve, a gente trabalhou escalas termométricas, onde eu fiz uma revisão. Mas se vocês ainda tiverem com dúvida com relação a esse assunto, a gente pode estar produzindo uma outra aula, né? Sem ser essa agora, mas vocês comentem aí se vocês quiserem ter uma explicação a mais do conteúdo de escalas termométricas que eu produzo essa aula para vocês. Tá bom? E disponibilizo aqui no YouTube para vocês assistirem. E é importante, né? Porque a prova de vocês está chegando. E essa é a primeira prova, o assunto que vai ser cobrado é justamente esse de escalas termométricas. Então é bem legal que vocês estudem bastante essa parte da física, tá bom? Mas dando aqui continuidade, hoje a gente vai trabalhar com calor sensível e calor latente, tá? A gente vai estar produzindo vídeos curtos e eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Então bora lá, tá? Antes de eu iniciar falar para vocês o que seria realmente o que é calor latente, dar o conceito para vocês e a aplicação, a gente precisa lembrar um pouco o que seria calor, né? Esses conceitos iniciais. Então, ó, calor seria basicamente energia térmica em trânsito. Uma aplicação que eu poderia estar falando para vocês é, por exemplo, aqui ó, um computador que vocês estão utilizando para assistir esse vídeo, né? Ou até mesmo o celular, ele esquenta, né? Se vocês colocarem aqui, ficar utilizando ele por muito tempo, dependendo qual utilidade que vocês estão tendo com ele, jogos, filmes, assistindo ele, se você colocar ele na sua perna, você vai perceber que ele vai esquentar durante um tempo, tá? Agora, quando você deixa ele assim em cima de uma mesa, para de mexer nele, na sua sala, na sua cozinha, ele vai resfriando. Mas o que isso tem a ver com calor? Como eu falei para vocês, ó, calor vai ser o quê? Uma energia térmica em trânsito. Então, tu tem algum objeto que está muito quente, né? E tu vai ter um outro que não está tão quente assim. E o que vai acontecer? Né? Essa energia ela vai transitar do objeto que está com maior temperatura para o objeto ou para o ambiente que está com menor temperatura. E isso está exemplificando aqui nesses quadradinhos, tá? Então aqui, ó, tu teria um objeto com uma temperatura elevada e um outro com uma temperatura menor, tá? Então, ó, o que vai acontecer? O calor, né? Essa energia ela vai transitar daqui para cá, tá? Até chegar aqui, ó, no equilíbrio térmico, tá bom? Que é quando as duas temperaturas, os dois objetos, os dois sistemas, eles vão se igualar nas suas temperaturas, tá? Então aqui os conceitos que a gente já estudou, bora relembrar ele. Temperatura é uma grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas e calor é energia térmica em trânsito, tá? E o equilíbrio térmico é quando cessa essa transição de calor. Por quê? Porque as temperaturas elas estão aqui, ó, iguais, tá bom? Agora sim, de fato, a gente pode estar falando sobre calor sensível e calor latente. Posso estar falando para vocês o seguinte, coloquei esse exemplo aqui, né, do gelo, água, e ela entrando no estado de ebulição, no estado de vapor. E o que acontece? Se eu fornecer calor, né, aqui nesse gelo, o que vai acontecer? Ele vai sofrer uma variação de temperatura sem haver mudança de estado físico ainda, tá? Então, nesse primeiro exemplo, daqui para cá, ó, daqui para cá, o que vai acontecer? Eu forneço calor, tá? Forneço energia para esse gelo. E o que vai acontecer? Ó? De menos 20 foi para quem? 0 graus Celsius. Quando eu tenho somente uma variação de temperatura sem que haja uma mudança de estado físico da matéria, eu tenho o quê? Ó? Um calor sensível, tá bom? Agora, quando eu mantenho a minha temperatura constante, mas eu altero o meu estado físico da matéria, eu tenho o quê? Um calor latente. Então, para ficar mais simples, ó, calor sensível, variação de temperatura. Calor latente,
mudança de estado físico da matéria. É bem simples, tá? Então, quando vocês estiverem com alguma coisa relacionada que estiver variando a temperatura, vocês vão estar o quê? Ó? Calor sensível, utilizando esses conceitos de calor sensível. Agora, quando tem uma mudança de estado físico, aí você vai estar utilizando o calor latente. Tá? Exemplo aqui da água. Mesma situação. Forneço energia para a água, ela vai ainda se manter no estado líquido, né? Só que ela vai variar o quê? Ó? A temperatura. Variou a temperatura sem que tenha uma mudança de estado físico, tem o quê? Calor sensível. Agora, se eu continuar fornecendo energia, né? Passou de 100 graus Celsius, né? Aqui, ó, mantive a minha temperatura constante, mas eu estou mudando aqui, ó, o estado físico da matéria. Então, eu vou ter o quê? Ó, um calor latente que a gente chama, tá bom?